Queridos, vamos abrir a nossa palavra. O livro de Daniel, capítulo 1, versos 8. Vamos ler comigo, por favor? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém. Pai querido, Pai amado, pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha falar conosco nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, nos confronta, nos edifica, e que aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai, que venha ser falado nessa noite, para que possa, meu Pai, haver um crescimento espiritual na vida dos Seus filhos, em nome de Jesus. Podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus vai nos contar que Daniel, ele foi levado juntamente com mais 3 jovens para Babilônia cativo. Eles foram para o cativeiro, vamos falar assim, para Babilônia. Chegando lá, eles estavam perante o rei. Eles tinham todas as iguarias que o rei dava para eles comerem. As bebidas, os manjares. Então imaginamos nós que eram aqueles manjares maravilhosos que o rei preparava. Quando fala assim que Daniel decidiu firmemente não se contaminar, nós estamos falando sobre a série Decisões. Vocês estão sabendo que nós estamos começando a série Decisões. Então a gente está falando sobre decisão. O que uma decisão pode fazer na sua vida para o bem e para o mal. Por isso nós precisamos atentar, tomar cuidado como que a gente decide sobre as nossas vidas. E Daniel decide que não vai contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque as comidas do rei, elas eram consagradas a deuses. E Daniel, ele estava muito bem firmado em quem que ele cria, no Deus que ele servia, em seus valores, nos seus princípios. Daniel, ele foi orientado, discipulado pela sua família, então ele cresceu sabendo quem que era o seu Senhor, o Senhor de Israel. E quando ele está diante do rei, daquelas iguarias, que ele entende que ali, aqueles manjares maravilhosos, ele poderia comer, mas ele abre mão daquilo ali por causa da atitude dele de amor ao Senhor, de lealdade ao Senhor. E ele decide firmemente não se contaminar. Agora imaginamos nós, Daniel, ele era jovem. Jovem, geralmente, tem facilidade de deixar-se envolvido por outra coisa qualquer. Talvez um convite, uma balada, talvez uma amizade, talvez experimentar um negocinho aqui, outro ali. E olha a atitude de fé de Daniel. Daniel, ele não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele teve a certeza do Deus que ele servia. Então eu vou me abster desses alimentos. As minhas vistas, aos meus olhos, o alimento é maravilhoso. Mas eu sei que eu vou pecar contra o meu Deus. Eu vou abrir mão. E aí o que ele faz? Ele vai atrás do chefe dos oficiais e pede permissão para que ele possa abrir mão daqueles manjares. Forte, né, gente? Eu fico pensando, se fosse nós na situação de Daniel, será que a gente não comeria aqueles manjares maravilhosos que o rei estava preparando? A gente pode imaginar que mesa farta que era essa que o rei colocava ali para eles comerem? E Daniel decidiu firmemente não se contaminar. É uma decisão. E por causa da decisão de Daniel, Daniel foi próspero, Daniel foi abençoado, não só ele, não só sua família, mas todo o povo de Israel. Por causa de uma decisão acertada, assertiva. Olha para você ver o que as nossas decisões podem nos fazer. Tem decisões erradas que a gente toma nas nossas vidas, que a gente vai colher eternamente. Pode nos custar a paz de nossa família. Pode nos custar o financeiro. Pode custar às vezes até a própria vida. Pode ser um problema para a vida toda, dependendo da decisão que você causa, que você decide. E Daniel, tão jovem, tão assim, já
certo do que queria. Eles conseguiram mudar as vestes de Daniel, mas não conseguiram mudar o Deus dele. Eles mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram o Deus que ele servia. Ele, do início ao fim, ele sabia quem que era o Senhor que ele servia. Amém? E o que eu quero trazer para você? Vai falar aqui de 3 princípios importantes acerca de tomadas de decisões. Como eu disse, uma decisão errada, você pode colher consequências a curto, médio e longo prazo. Mas uma decisão certa, você pode salvar a sua casa, salvar a sua família. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, na vida de um cristão, a oração precede uma decisão. Mas nem toda decisão depende da oração. Vamos repetir? Na vida de um cristão, a oração precede uma decisão. O que é isso? A oração vem antes de uma decisão. Mas nem toda decisão depende da oração. Vamos explicar isso. Tem coisas que você vai decidir, por exemplo, eu sou casada. Eu vou pedir para o Senhor se eu posso adulterar. Eu vou orar isso. Eu sei que na Bíblia já tem as condenações para isso. Sim ou não? Tem coisa que a gente não ora, porque já está pré-estabelecido. Você viu uma oportunidade lá de roubar na sua empresa, você vai roubar? Você vai falar assim, Senhor, será que eu posso dar uma roubadinha aqui? A gente faz isso. Por quê? Porque os valores que nós carregamos, os princípios que nós carregamos, já nos falam o que é certo e o que é errado. Se você vai ser condenado, se você não vai. Não é verdade? Mas há situações que nós precisamos orar. Por exemplo, quando? Quando você, por exemplo, decide abrir seu próprio negócio. Opa, eu tenho que orar. Eu tenho que apresentar ao Senhor isso. Porque, gente, nós erramos tanto em tomar decisões por nós mesmos. De achar que é do meu jeito que eu vou fazer que vai dar certo. Está tudo apontando que vai dar certo. Sendo que nós temos o maior conselheiro sobre nossas vidas. E a gente às vezes não tira um tempo para orar, para apresentar ao Senhor os nossos projetos. As pessoas pecam por decidir por si só o que tem de brasileiro indo embora para fora do país e dormindo nas ruas. Por uma atitude errada. Por achar que lá é a solução. E achar que a porta está aberta para ele ir lá e às vezes o que Deus tem para você é aqui mesmo. O que tem de brasileiro que viaja, que vai embora, coitados, e não tem dinheiro mais para voltar. É triste. Se você assiste o jornal, vocês com certeza veem os brasileiros dormindo nas ruas. Uns trabalham, mas não dá conta de pagar um aluguel. Porque tem uma ilusão que ganha muito. Mas tudo é muito caro. Então, tem situações, tem decisões que nós precisamos orar, apresentar ao Senhor primeiro o projeto e ver se o Senhor está no negócio. E como que a gente vai saber se Deus está no negócio? O que é de Deus traz paz. Se está confuso, já tem indícios que o trem não vai dar certo, não prossiga. Ah, mas o Senhor ainda não respondeu, eu estou orando, eu tenho emergência, eu quero para ontem. Ó, Senhor, me responde até amanhã. Deus não trabalha na pressa. Se Jesus não te respondeu, se você pede ao Senhor uma orientação, uma instrução, e Ele não te responde, sabe o que você tem que fazer? Nada. Quieto você está, quieto você continua, eu continuo orando. Porque é do homem o bicho não come. Se for do Senhor, Deus vai entregar nas tuas mãos. Então não desespera. Não desespera, porque o que é seu está guardado. O Senhor tem compromisso com você. Então, para você não pecar em cima dos seus erros, em cima das suas decisões, apresenta primeiramente para o Senhor. Ah, Senhor, eu estou no projeto, meu Pai, de abrir uma empresa. Mas eu ainda não sei o que, Senhor. Me dá uma ideia. Só que aí você prefere o quê? Ouvir uma amiga, um amigo, você vai para a rede social, faz curso de tudo enquanto há, lasca no pagamento, às vezes, tentando achar
uma solução, tentando achar uma porta, sendo que você tem Ele com os céus abertos sobre a sua vida. O problema é que nós não fazemos isso, a gente não tira esse tempo com o Senhor, queridos. Como que a gente é ignorante? Como que a gente acha que é do meu jeito que eu vou fazer e a gente fica desesperado? A gente fica angustiado, que a gente quer uma resposta, a gente quer uma solução, quer que o Senhor fala. Tenha paciência. Contei hoje de manhã que, quando eu estava namorando, pastor, a gente sempre gera aquela dúvida, será que está na hora de casar? Será que a gente pode casar ou não? E a gente começou a orar, Senhor, está na hora de casar, Senhor, é Ele mesmo, Senhor, né? Vai orando e vai orando, vai orando. Deus não falava nada, e nós fomos, levando. Foi até que um dia nós orando, e aí nós abrimos a palavra do Senhor e saiu assim: passa a foice que a seara já está pronta. Glória a Deus. Queridos, quando a gente traz Deus para a situação, não tem como não dar errado. Eu tomei uma decisão um poucos dias atrás, eu estou pedindo perdão para o Senhor até hoje. Por que eu não orei ao Senhor? Tudo estava cooperando para que não era para ser. E a gente insistindo, insistindo, insistindo. Para você ver, então até nós falhamos. A falha, ela vem indiferente. Cor de raça. Verdade? Classe social. O problema, ele vem, só que a gente precisa nos posicionar com o Senhor. Amém? Olha para você ver que interessante, que aqui fala em Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos Ele dá liberalmente. Nós temos tudo aqui que a gente precisa. Tudo, 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 tudo. O que nós precisamos é fazer mais uso da palavra de Deus. Ele tem as promessas sobre as nossas vidas. Quando a gente fala que a sua geografia não te define, isso é muito verdade. O que é a sua geografia? Onde você mora, onde você nasceu, do pai que você veio, da sua mãe. Ah, mas meu pai é pobre, a minha mãe é isso. Pode ser, mas Deus pode mudar a sua história. Dependendo da atitude que você tiver. Tenha Ele como seu pai, sabe? Como seu guia. O orientador, o melhor conselheiro. Ele sabe o que é melhor para você. Nós não sabemos nada, querido, porque aos nossos olhos, tudo parece ser lindo, maravilhoso, desejável. Estava o Daniel com os banquetes desejáveis. Só que ele teve a maldade, o discernimento do Espírito. Opa, esse aí eu não vou envolver. Eu não vou trocar o meu Deus por estes deuses, amém? Então, na vida de um cristão, a oração precede uma decisão, mas nem toda decisão depende da oração. Por quê? Porque tem situações que você mesmo sabe que está errado, então você não vai pedir para o Senhor. O que você vai pedir para o Senhor é aquilo que você realmente está na dúvida. Senhor, eu vou ou eu não vou? Eu faço ou não faço? É essa moça que o Senhor tem para mim ou não? E às vezes Deus está dando indícios que às vezes não é essa moça, ou não é esse rapaz, e você lá vai insistindo. E aí depois ainda vai reclamar. Ah, por que tudo na minha vida dá errado? Às vezes Deus está dando sinais e você não tá percebendo. O negócio está confuso, está complexo, sai fora. O que é de Deus traz paz, guarda isso no seu coração. Segundo, quem decide as questões mais importantes da sua vida é você. Você que é adulto, é você que vai decidir suas coisas. Tem pessoas terceirizando essas decisões, às vezes para um pai, para uma mãe, pedindo colegas uma sugestão, uma opinião. Se você não está consultando o Espírito Santo, você vai consultar uma pessoa? Quem que você acha que tem mais chances de acertar suas decisões? O Senhor ou uma pessoa? Ou uma rede social? Ou um psicólogo? O psicólogo não sabe nada da sua vida não, filho. O que vai acontecer é você chegar lá, desabafar um pouquinho, ele te ouvir, mas somente o Senhor que vai saber. Então não terceiriza decisões que é você que precisa resolver. Tem casamentos acabando por falta de decisões.
questões que precisam ser resolvidas e não são resolvidas. Precisa de diálogo, precisa de uma conversa difícil. Tem situações que a gente precisa de ter uma conversa difícil. Tem gente que não quer ter essa conversa difícil porque ela é dolorosa. Tem funcionário na sua empresa que às vezes você está precisando de mandar embora e você lá vai postergando, jogando isso para frente, porque você não encorajou de ter essa conversa difícil para decidir que rumo tomar. Seus filhos, quem decide sobre ele é você. Veio para a igreja? Traga junto. Tem papai e tem mamãe poupando a vida dos filhos porque a rotina deles é difícil, é pesada. Aí não traz para a igreja. Eu vou te falar uma coisa, você acha que o mundo vai guardar a vida dos seus filhos? Você acha que eles vão ter misericórdia da vida dos seus filhos? Não vai ter. Então pega pesado com seu filho. Lugar dos filhos ao lado do papai e da mamãe. Principalmente crianças e adolescentes. Que não pode decidir por si só. Amém? Decisões erradas têm consequências eternas. Falei hoje de manhã que o navio, o leme do navio, se ele tiver 1 grau de distorção, 1 grau, que é muito pouco, ele compromete toda a sua chegada. O percurso todo dele sair fora, por causa de 1 grau. Então, uma decisão errada, você pode trazer um problema muito sério para você, para sua casa. Sabe essa vida, às vezes, que você vive na paz? Você pode trazer um tumulto, de repente, sem necessidade. Por falta de buscar a sabedoria do alto. Amém? Precisamos assumir as responsabilidades das decisões que nós tomamos. Glória a Deus. Josué, ele vai dizer assim: eu não sei qual Deus você quer servir, mas eu sei que eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Você precisa decidir na sua casa quem é o Deus da sua vida, da sua família. Talvez a sua filha começou a namorar um rapaz, você está vendo que o rapaz não tem nada de Deus e você lá vai deixando, criando raízes, por falta dessa conversa difícil. Precisa ser muito bem estabelecido na sua casa quem que é a sua família, qual Deus que você serve. Abraão, quando foi arrumar uma esposa para o teu filho, Isaque, ele chama o seu servo e pede o servo para fazer um juramento que ele vai arrumar uma melhor esposa para ele. Porque Abraão sabia que se errasse na escolha da esposa do Isaque, certamente ia sofrer grandes consequências. Porque uma escolha mal feita, ela te traz um problemão. Então, queridos, não terceirize a sua escolha, a sua decisão. Que você possa ser homem suficiente para ir lá resolver, pode ser mulher suficiente para ir lá resolver. Chama a responsabilidade no peito, assume as rédeas da sua vida. Não deixe o seu casamento acabar por falta de decisões, por falta de atitude. Nós precisamos ter atitudes. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí, queridos? Amém. E a terceira que eu quero falar para vocês. Toda atitude exige uma ação. Não tem como nós termos uma decisão sem ação. Toda decisão, ela exige uma ação. Por exemplo, se você decidiu emagrecer, fazer uma dieta, você precisa começar a fazer a dieta, sim ou não? Exige uma ação para aquilo. Segunda-feira eu vou na academia. Vou na academia. Vou começar segunda-feira. Aí chegou segunda-feira, aí você desperta lá naquela preguiça. Eu acho que hoje eu não vou não. Estou muito preparada não. Eu vou amanhã, eu vou. Aí vem terça-feira. Lá vai você de novo. Nossa, hoje minha cabeça amanheceu um pouquinho doida. Acho que hoje também não vou não. Aí vem quarta-feira. Aí quarta-feira pintou um compromisso, aí você também não vai. Aí você fala assim, quer saber? A semana já passou, segunda-feira eu vou. Não é verdade? Mas por quê, gente? Entre uma decisão e uma ação existe um esforço. E ninguém quer passar por esse esforço. O esforço incomoda, não é verdade? Nos tira da zona de conforto.
Então, toda atitude, ela precisa ser acompanhada de uma... Repete, toda decisão precisa ser acompanhada de uma... Amém. Quando você toma uma decisão, você precisa agir em direção àquela decisão. É o que Daniel fez. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. E o que ele fez? Ele teve uma ação. Qual que é a ação que ele teve? Foi lá e conversou com o chefe dos oficiais e comunicou com ele. Ele pediu permissão. E olha a coragem de Daniel, gente, podendo sofrer represálias. Porque, tipo assim, né? Você está indo contra os princípios do rei. Mesmo assim, aquilo ali não paralisou ele, não calou ele. A pessoa às vezes decide assim, vou ser fiel na casa de Deus. A partir de hoje eu vou ser dizimista. Mas se você não tiver uma ação prol daquilo ali, esse momento não vai chegar. Nós precisamos ter ação. A pessoa às vezes fala que vai entrar no ministério da igreja, mas passa, semanas e semanas e semanas, quando você vê, passou 1 ano, passou 2 anos, e não entrou. Falta o quê? Ação. E tem muitas coisas acontecendo na sua casa, roubando às vezes a sua bênção, por falta de ação. A gente precisa agir. Porque senão o inimigo vem cair, toma o que é nosso, amém? Glória a Deus. Decisão. Honra é decisão. Às vezes a pessoa decide honrar seu pai e sua mãe. Mas na primeira oportunidade que tem, o que acontece? Ela já não honra mais. Ela já responde. Ela é malcriada. Ela ofende. Então, atitude sem ação, ela é vazia. Nós precisamos ter pessoas decididas, mas ter atitude. Então, a primeira coisa que a gente entendeu aqui, que toda oração precede... Toda oração precede o que, gente? Uma decisão. Mas nem toda decisão depende da oração. Segundo, as responsabilidades são suas. Você tem que encará-las. Não terceiriza aquilo que é para você resolver. Não fica jogando desculpas, achando um culpado para a situação. Tem coisa que é você, marido e esposa, que vai resolver, você jovem, identifica onde está o erro e vai atrás, em nome de Jesus. E a terceira que nós estamos falando assim, toda decisão existe uma ação. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor, por favor? Glória a Deus. Queridos, Jesus decide honrar o seu pastor. Você sabia que Jesus tinha um pastor? Jesus tinha um pastor, João Batista. E ele decide honrar o seu pastor. E Jesus anda mais de 90 quilômetros para ir até João Batista, onde João Batista estava realizando os batismos. Jesus precisava disso? Não. Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém. Mas ele faz isso para nos ensinar que uma decisão certa, ela abre o céu sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus passa pelo batismo, que assim que ele sai das águas, o que acontece? O céu se abre sobre ele. A palavra de Deus fala que quando Jesus sai das águas e o céu se abre, o que vem acontece? O Espírito Santo pousa sobre ele, porque os céus têm o endereço certo daquele que tem a decisão certa. E aí vem uma palavra poderosa do céu: este filho é o que me dá alegria, ele é quem me comprazo. Então nessa noite eu quero profetizar na sua vida. Você vai tomar decisões certas a partir de hoje. Você vai chamar a atenção do Senhor nessa noite, porque a partir de hoje a sabedoria vai te acompanhar. A partir de hoje você vai entender que você precisa pedir dos céus uma orientação, uma instrução, que você venha ser como Daniel. Nada venha te paralisar, nada venha te tirar do propósito com o Senhor. Que você possa ter o Senhor alinhado na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Será que você pode começar a pedir ao Senhor sabedoria, ousadia para resolver suas questões, tirar esse medo? Quem está inscrito em Cristo, todo